Estamos ao vivo no Instagram. Boa noite. Entrar. Hoje é dia de fleumático. Provavelmente os fleumáticos vão enrolar um pouco. Todo fleumático é meio atrasadinho por natureza. Brincadeira. E Camila Kravitz. Cadê esses meus alunos enrolados? E aí, dona Maria Helena? Grande sábio. Só tá dando os fleumáticos hoje. E aí? Beleza? Então, vamos começando. Não vou enrolar muito, né? Sei que a galera vai entrando sempre, é sempre assim. A hora que dá 9h30, 9h40, a galera lota. Mas tá bom. O pessoal é meio enrolado mesmo. É o seguinte, gente. Hoje, né, nós já vemos falando essa semana toda a respeito dos 4 temperamentos. Né? Comentei um pouquinho com vocês, primeiramente, sobre os nossos amados melancólicos. Né? Como é que eles são. Falamos que os melancólicos, eles são secos, né, e são frios, né? Então ele tem essas características da resistência e ao mesmo tempo de ser marcado, né, facilmente marcável, né, o melancólico. Falamos depois a respeito dos coléricos, né, famoso perfil de fogo, né? São secos também, mas são quentes, né, são expansivos, né? Os coléricos que adoram saber das coisas, adoram ser donos da razão, adoram falar que sabem fazer as coisas, que não precisam dos outros, né? E comentamos várias e várias vezes que os coléricos, de fato, eles precisam, talvez a principal virtude que o colérico precisa aprender é, de fato, a humildade. Hoje nós vamos falar sobre uma tribo, que a minha digníssima, inclusive, diz que por vezes eu falo muito mal, mas pelo contrário, né? Acho que se eu tivesse que eleger um temperamento que tem... Né, eu sempre digo que os temperamentos são todos iguais, né? Não tem um melhor ou pior. Mas talvez se a gente fosse ter um olhar muito sincero a respeito dos temperamentos, talvez os fleumáticos sejam um pouco melhores mesmo, né? Os fleumáticos, né, e já introduzindo esse assunto, né, de hoje, esse temperamento de hoje ele é formado por 2 características básicas, né? Assim, a gente vem sempre falando daquela cruz que a gente fez, né? Em cima quente, embaixo frio, à direita úmido e à esquerda seco, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a parte inferior, frio e úmido, né? Que é o famoso fleumático. O fleumático, ele é frio e úmido, né? Então, ele tem 2 características básicas. Primeiro é o princípio de contração, de concentração, que vem do frio, né? E o segundo é esse princípio de ceder e envolver, né? A gente consegue ver isso muito claramente na água, né? A água, quando a gente perturba a água cede com facilidade. Se eu tenho um balde de água e enfio minha mão na água, a água ela cede com facilidade e envolve, né? Então a água ela tem essa capacidade de envolver com facilidade, né? De abraçar a causa, certo ou não? Agora, o que é o problema disso, né? A partir do momento que eu tiro a mão, né? O que acontece? A água volta ao seu estado natural, né? Ela volta a ficar aquela aguinha tranquila e parada. É por isso que eu já começo a introduzir um dos famosos defeitos, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Mas uma famosa tendência dos fleumáticos, que é de não demonstrar muita emoção, não demonstrar muito entusiasmo, não demonstrar muita afeição sobre as coisas, né? O fleumático, às vezes, ele é tido como uma certa apatia diante da vida, né? Você chega para um fleumático e fala, olha, é o seguinte, você ganhou na Mega Sena. O fleumático fala, que bom, né? Você fala, olha, tua mãe morreu. O fleumático fala, que ruim, né? Não, brincadeira. Não é esse exagero todo, né? Mas, de fato, essa capacidade que a água tem de, depois de perturbada, retornar ao seu estado natural com facilidade, isso confere aos fleumáticos essa certa
tendência a não se modificar pelas coisas. Entende? Somos todos Mona Lisa, exatamente. Os fleumáticos é o famoso sorriso Mona Lisa. Ele parece que ele está sempre naquele mesmo estado natural, né? Que é aquela famosa água parada, né? Entende isso? Então é por isso que o fleumático, inclusive na infância e na adolescência, por conta dessa facilidade de retornar ao seu estado natural e de preferir ficar não perturbado, né? A água ela fica estável quando ela está parada. Né? A famosa cara de nada. A água fica estável quando ela está parada. Exatamente por conta dessa tendência da água ficar parada e estável, o fleumático ele ganha um apelido de ser meio preguiçoso, né? De ser meio lento, de ser tranquilo demais. Entende? Alguém falou aí, rapaz, eu sou esse aí mesmo. Bom, de fato, né? A gente começa a identificar as características por aí. Certo ou não? Agora, por que é que eu digo que talvez, dentre os 4 elementos, talvez o fleumático seja o melhor deles? Né? Por que de fato não? Ah não, Jorge, os melhores são os coléricos, eles dominam tudo, né? Eles fazem tudo que o colérico põe a mão funciona, né? E tal. Não, para ser sincero, por que é que eu acho que o fleumático seja talvez o melhor dos temperamentos, né? Ele tenha um pouquinho a mais do que os outros, por uma razão muito simples, né? A água, ela tem uma característica que nenhum dos outros elementos tem. Ela tem uma característica de reviver. Né? A água ela é cíclica e eterna, ela não morre, ela está sempre ali estável, né? É uma natureza que se renova e se renova e se renova de novo. Exatamente por isso que eu considero que os fleumáticos são o berço da vida, né? O berço da vida humana está nos fleumáticos de fato. De fato está nos fleumáticos. Né? Porque a água é aquele elemento que, se você a perturba demais, né? Se você esquenta uma água demais e ela evapora, você fala, bom, né? Será uma discussão entre um colérico e um fleumático. O colérico acha que evaporando a água, né, vai ter vencido aquela discussão, mas de fato aquela água evaporada, né, ela condensa, chove novamente e retorna ao seu estado de novo. Ou seja, o fleumático é aquele que, apesar de perturbado, apesar de afrontado, apesar de sofrer coisas ruins, né, ele acaba voltando de novo ao seu estado natural e ele volta a lutar novamente, né? Então o fleumático ele tem essa capacidade de renovação incrível que só ele tem, né? O fogo quando a gente apaga ele acabou, né? O colérico quando você tira o estímulo do colérico ali ele acabou, ele não sabe para onde ir, né? Ele de fato ele não sabe para onde ir. O ar quando ele é estimulado demais ele expande, some, né? Ele dispersa com uma facilidade tremenda, né? Para você conseguir voltar àquele estado natural de novo é extremamente difícil. A terra para você conseguir expandi-la, dar movimento na terra, demora, né? É uma dificuldade tremenda, né? Então é um movimento sempre pausado, sempre paulatino, sempre lento, né? O fleumático não. O fleumático, ele consegue se performar a tudo que a gente coloca ele. O fleumático como a água, se a gente corta um leito de rio e coloca o fleumático para correr ali, ele corre de forma correta, ordenada, fluida, né? Ele não para, ele de fato não para. Né? É claro que o grande problema então do fleumático está aí, né? Eu já falei, é essa tendência que ele tem de ficar parado, né? O fleumático, se ele acaba se configurando demais ao ambiente em que ele está, né? Entenda isso é uma coisa muito importante para os fleumáticos, né? Se ele cede com facilidade e ele se emoldura, se envolve com facilidade ao ambiente, né? Os fleumáticos da vida aí, né, minhas queridas aguinhas, se vocês forem, por exemplo, estudar, né, nunca estudem deitados na cama. Por quê? Porque a cama é um ambiente de dormir. O fleumático ele deita na cama, ele dá sono, né? Como é que o fleumático consegue estudar? Se ele senta num local que está organizado, que é um local para estudo, que é uma mesa organizada com caneta, com caderno e tudo mais, aquele ambiente vai moldar a água. Então a água ela é facilmente moldável. Entende isso ou não? Fala, Jorge, então é por isso que eu cedo muito fácil, eu não tenho opinião, às vezes eu não tenho pulso firme, eu não consigo levantar a voz, eu não consigo fazer as coisas. Isso é típico do fleumático? É sim. Isso é típico do fleumático. O fleumático ele acaba cedendo muito com facilidade grande, né? Ele cede com uma facilidade muito grande. Mas entenda uma coisa, a água ela tem uma característica aqui que nenhum dos outros 4 elementos tem. Não só além dessa renovação que eu comentei do ciclo da água, o fleumático ele está sempre se renovando, se reerguendo, fazendo novamente, né? Ele está levantando-se novamente. Entende? O colérico depois que apagou o fogo, né? Um colérico, sei lá, ele é um grande empresário. Quando ele quebra, para ele se levantar, se alguém não for ali e cutucar ele até ele pegar fogo de novo, ele não acende não, né? O colérico ele morre e fica por ali. Entende isso ou não? Né? O melancólico quando ele falha, quando ele cede, quando ele cai também, para ele se levantar daquela melancolia profunda que ele acaba se entrando ali, é muito difícil. Né?
O sanguíneo, quando ele não consegue fazer algo, quando ele não consegue desenvolver algo, ele dispersa com a facilidade e é difícil da gente juntar de novo, né? O fleumático não. O fleumático ele tem essa capacidade de quando algo não dá certo, né? Ele espera, né? Aquele vapor sobe, condensa, chove e junta de novo a água. Se a gente joga ele para um lado, assim, a água ela vai, esparrama, mas se a gente espera, ela volta de novo para aquele ambiente e ela volta a ficar estável ali novamente. O fleumático é esse. O fleumático ele consegue conter as confusões, né? As discussões, as brigas com uma facilidade tremenda. Porque o fleumático quando começa a brigar, né? Aquela água ela é perturbada, ela é agitada, mas de repente você para, o fleumático ele para, ele espera que aquilo venha se condensando aos poucos, a água junta de novo e estabiliza, né? Ele traz essa harmonia que é maravilhosa. Então, os fleumáticos, eles têm essa capacidade de trazer essa harmonia que é extremamente essencial ao ser humano, extremamente essencial aos diálogos, né? Se relacionar com o fleumático é uma coisa maravilhosa, né? Tem muita gente que fala assim, não, é difícil demais, Jorge, relacionar com o fleumático, porque a gente quer fazer as coisas e fala, e aí? Eu até coloquei lá, né? O fleumático é o rei do tanto faz, né? O fleumático você fala, e aí, vamos comer alguma coisa? O fleumático fala, tanto faz. Vamos sair para algum lugar? Você que sabe. Vamos fazer não sei o que? Tá tudo bem. É aquela água parada, né? Mas se você chega para um fleumático e fala, olha, é o seguinte, vamos sair hoje, vamos fazer isso, o fleumático fala, vamos, sabe? Sabe por que disso? Vou te explicar uma coisa. Eu falei que a água tem essas duas características que são únicas da água. A primeira, que é essa característica dessa renovação, né? Desse ciclo da água, que é uma renovação constante que acaba atraindo esse movimento. A segunda característica que é firme da água, que é uma característica muito incrível, que só a água tem, é que os goianos que estão me ouvindo aí, a grande maioria, né? Vocês vão saber. Se a gente coloca uma garrafa de água, por exemplo, num congelador e tem um piqui lá dentro, o que acontece? Aquela água parece que pega o gosto, né? Qualquer coisa, você joga uma gotinha de limão na água, ela pega o gosto, né, daquilo, né? Se a gente coloca até uma coisa com cheiro, um aroma perto da água, uma hortelã, ela pega o gosto, porque a água ela tem essa capacidade de absorver a essência da coisa. Então, ainda que ela se perturbe, mas volta, ela absorve a essência. É por isso que um fleumático que convive com o colérico, ele fica meio colérico mesmo, né? Um fleumático que convive demais com o sanguíneo, ele fica meio sanguíneo mesmo, é normal, né? O fleumático talvez seja dos temperamentos o que tem mais facilidade de navegar entre os aportes, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre os aportes do domingo, né? Os aportes são características extras dos minerais, mas o fleumático ele tem essa facilidade incrível, né? Essa facilidade incrível de absorver um pouco do outro. Né? Então, se um fleumático convive muito tempo com um colérico, ele começa a ficar meio colérico, né? Nas relações interpessoais, na forma de lidar, na forma de falar, na forma de fazer, entende? Se ele está lidando com aquele colérico, de repente ele sai do ambiente, ele se coloca num outro ambiente mais calmo, mais pacífico, ele estabiliza de novo, ele muda de forma, né? Então, o fleumático tem essa característica de às vezes parecer que ele é muito passivo, né? E ao mesmo tempo que ele não tem opinião própria, que ele não quer nada, que ele não se decide para as coisas, mas na verdade não é isso, né? O fleumático ele tem essa capacidade de extrair a essência das coisas, extrair o perfume das coisas, extrair aquilo que é discerne, aquilo que é central, o gosto, o sabor das coisas, entende? É por isso que talvez os maiores filósofos que a gente tem notícia aí, os maiores pensadores, aqueles que alcançaram a profundidade mesmo da coisa, né? Parte deles foram melancólicos, muito, muito bem orientados, mas os maiores, os grandes mesmo, eram todos fleumáticos. Porque eles encontraram a essência da coisa. Entende isso ou não? A essência da coisa. Certo? Essa é a grande característica do fleumático. O fleumático tem essa capacidade de ser perturbado, de ser agitado, de sofrer, né? E o fleumático sofre muito ali naquele momento, mas ele tende a voltar ao seu estado natural, né? Eu falo assim que talvez dos elementos que a gente tem, né? Dos 4 elementos, o mais antifrágil deles, né? Eu pretendo falar, talvez nas próximas semanas aí sobre a questão do antifrágil, mas talvez dos quatro temperamentos, o mais antifrágil dele de fato seja o fleumático, né? Por que ele é antifrágil? Porque ele tem essa capacidade de, às vezes, ele é açoitado por algo, né? Por um sofrimento, né? Ele é acometido por algo grave, né? Ele se magoa, ele se chateia com aquilo, mas o fleumático ele tem essa capacidade de voltar a caminhar, voltar a correr, entende? Voltar a fazer novamente. Certo ou não? Esse é típico do fleumático. O fleumático é esse ser humano que tenta reiniciar sempre as coisas, né? Que ele está trazendo sempre um ar novo para as coisas, um aroma novo, uma vontade nova, um reinício. Esse reinício é típico do fleumático, né? O fleumático ele tem essa facilidade de começar de novo. Certo ou não? Então, assim,
Via de regra, temos os nossos defeitos, né? Fleumático tem lá seus defeitos, tem seus defeitos, né? Às vezes é difícil a gente dar uma agitada, dar uma chacoalhada no fleumático. Tem hora que, eu até comentei num story ali pra trás, alguém curtiu esse story recentemente aqui. Falei, pelo amor de Deus, fleumáticos, demonstrem um pouquinho de emoção, é difícil de ler as reações do fleumático. Né? Quem é sanguíneo, por exemplo, que é dado à comunicação, ao falar, ao agir, ao explodir e tal, tudo mais, né? A expansão, ou os coléricos também, né? Quando você tem uma esposa, uma namorada, um amigo que é fleumático e você chega com um presente, chega com uma coisa bacana, fala, eu trouxe um negócio pra você, ou você chega pra contar uma piada, pra contar um evento, fala, cara, você não sabe o que aconteceu comigo? E o fleumático fica assim, que legal! Aí você pensa, mas ele não tem nem emoção, né? Não tá dando valor àquilo que eu tô fazendo, não tá valorizando, né? O sanguíneo e o colérico pensam isso, né? Não tá me valorizando, não tá valorizando minha história, não tá valorizando... Não é isso, né? Não é isso. O melhor dos ouvintes é o fleumático. O fleumático é aquele que é melhor para ouvir. Só que essa demonstração de emoção nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Mas não acontece por quê? Porque a água ela é perturbada, mas ela volta ao seu estado natural. Mas ela capta a essência. Né? Ela capta aquilo lá dentro dela, entende? Então, por mais que aparentemente por fora a carapaça pareça que a água não foi perturbada, parece que ela voltou ao seu estado natural, né? Parece que ela, não sei o que, ela rapidinho ela volta, você fala, o fleumático fala, que legal e tudo mais, ela guarda aquilo. Né? Ela de fato guarda aquilo, ela guarda a essência daquilo, né? O fleumático ele tem essa capacidade de identificar como é que a pessoa estava, identificar uma emoção, né? Às vezes o colérico, numa discussão, né? Quando tá várias pessoas analisando uma coisa crua, assim, tá várias pessoas discutindo, né? O colérico debate e tal, ele sai da discussão, você fala assim, cara, você viu que você magoou fulano? O colérico fala, não, nem percebi, né? O fleumático ele nunca passa por isso. O fleumático quando ele magoa alguém, ele sempre sabe. O fleumático quando ele chateia alguém, ele sempre sabe. O fleumático quando ele causa desgosto em alguém, ele sempre sabe. Não que necessariamente ele vá demonstrar isso, que isso fique bem claro, entendeu? Lembra que eu falei que é difícil realmente pro fleumático se expressar, né? Mas ele sempre sabe. Ele sempre absorve a essência daquele movimento ali. Vocês estão entendendo? Esse é o temperamento de água. Essa é a maravilha do temperamento de água, né? Jorge, você estava falando assim, na educação dos filhos, você sempre comenta, né? Na questão da educação dos filhos, ou na relação chefe-empregado, né? Na relação com amigo e tudo mais. Marido e esposa, como é que é essa relação com o fleumático, né? Entendo que o fleumático, a gente precisa dar um curso para ele, né? Então se você tem um filho, uma filha fleumática, né? Se você tem um esposo fleumático, às vezes você acha ele meio paradão, meio tranquilão demais, o que você tem que fazer? Bom, corta esse curso de rio para ele, né? O fleumático chega e fala assim, olha, é o seguinte, vamos sair amanhã, a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer tal coisa. Combinado? Combinado. Um curso de rio cortado, a água não dispersa, ela não esparrama, ela corre naquela direção que tu colocou, entende? Ela tende a ir naquela direção certinho, e ela é fluida, ela corre de fato. Certo ou não? O fleumático, quando você coloca um objetivo para ele e trilha o como que ele vai chegar naquele objetivo, ele vai certinho, né? Enquanto o sanguíneo dispersa fácil, o melancólico trava ali no meio do caminho, o colérico vai do jeito que ele quiser e geralmente vai errado, o fleumático não. Ele tem uma facilidade muito boa de obedecer ordens e correr naquele curso de forma ordenada, né? Entende isso ou não? Isso é uma maravilha do fleumático, isso é uma maravilha. Certo ou não? Beleza? Como é que eu faço então para lidar com o meu filho? Cara, se tem um filho ou uma filha fleumático, e é muito fácil de lidar com filhos e filhas fleumáticos, né? Ainda que talvez os adultos fleumáticos tenham uma certa dificuldade de se aproveitar, vai ficar salva, com certeza, né? Ainda que os adultos fleumáticos às vezes sejam meio chamados de preguiçosos, os adolescentes fleumáticos sejam um pouco essa tendência de ser chamados de preguiçosos, os filhos fleumáticos, né, quando ainda muito pequenas crianças, né, são muito fáceis de se educar, muito mesmo, porque tudo que você fala para uma criança fleumática, fala, filho, faz isso aqui, não sei o que, ele vai lá e faz, né? É aquela criança calminha. Geralmente, eu dei esse exemplo aí hoje nas perguntas aí, né? Geralmente as mães de filhos fleumáticos, quando alguém pergunta pra ela, você quer ter outro filho? Ela fala, claro, com certeza, filho é a melhor coisa do mundo, né? As mães dos sanguíneos, dos coléricos, falam, de jeito nenhum, quero só um, já tá me dando trabalho suficiente, entendeu? Então assim, quando a gente entende o temperamento, inclusive do nosso filho, do nosso marido, a gente consegue lidar melhor com eles, né? Jorge, eu tenho um chefe que é fleumático, ele é meio paradão, tudo ele me pergunta, parece que ele não toma decisão das coisas, mas ele tá ali captando a essência das coisas, beleza ou não? Lembra que eu falei para vocês também que eu ia comentar sobre as práticas espirituais, né, do fazer o pão e como é que o fleumático, em qual das práticas o fleumático se encaixa melhor. Bom, para quem acompanhou a série do pão fica fácil, né, a gente comentar sobre isso. O fleumático ele é dado ao jejum, né? Inclusive pro fleumático fazer jejum é uma coisa maravilhosa.
né? Ele gosta de fazer jejum, né? Ele sente um prazer em fazer jejum, ele tem uma certa facilidade em fazer o jejum, né? Todo fleumático tem uma certa facilidade em fazer o jejum, certo ou não? O jejum, pro fleumático, essa capacidade dele, entende? Vocês entendem o que é de fato o processo do jejum? Não. O jejum é o seguinte, né? Vocês imaginam que a gente tem as nossas paixões, né? O Dr. Littleman ele faz um comentário sobre isso que eu acho muito interessante. Imagina que a gente tem as nossas paixões, todas as nossas paixões, né? Ou seja, a nossa vontade de comer, a nossa vontade de fazer sexo, a nossa vontade de sair, a nossa vontade de comprar, tudo isso a gente chama de paixões. São paixões umas ordenadas, outras desordenadas, né? Mas todos nós temos. E essas paixões, elas ficam espalhadas ali. O que é o jejum? O jejum é quando a gente condensa todas essas paixões numa única paixão, né? Que é a fome. Né? É para isso que serve o jejum. A água é como se eu jogasse água nessa terra, nessa areia que são as paixões, né? E trouxesse tudo para um lugar só. Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu vou trazer essa essência toda, esse barro todo para um lugar só? Para sentir fome. E aí eu consigo dominar. Eu consigo dominar essa paixão. Entende ou não? Quando eu consigo dominar essa paixão que é o sentir fome, né, que eu consigo condicionar, que eu consigo ser complacente diante do sentir fome, ou seja, quando eu faço um jejum bem orientado, eu consigo de fato enfrentar todas as outras paixões. Então, quem faz jejum consegue se irar menos. Quem faz jejum consegue lutar contra o pecado da gula. Quem faz jejum consegue lutar contra o pecado da luxúria. Ou seja, todas essas paixões desordenadas do corpo, da matéria, do homem, do homem comum, do homem ordinário, a gente luta, a gente enfrenta elas, é como um jejum. E o fleumático, ele tem uma facilidade com isso. Então, fleumáticos, façam jejum, né? Tem que ter tomar cuidado. Tem fleumático aí que vai fazer jejum e às vezes faz dias de jejum, né? O fleumático realmente tem essa facilidade de fazer jejum espiritual. Beleza ou não? Combinados? Essa é a prática que fica de dica para vocês. E se eu tivesse que dar uma dica pro fleumático, o que eu iria falar, né? Criem projetos, criem coisas para formar vocês. Porque o ideal seria se vocês, todo fleumático, tivesse um marido, uma esposa, né, um chefe que pudesse dar esse curso de rio. Aí seria mais fácil, né? De fato seria muito mais fácil. Se tivesse sempre alguém ali cortando um leito de rio para que você pudesse percorrer esse caminho, né? Se tivesse sempre um marido colérico ali botando fogo o tempo todo, né? Tivesse um marido ali melancólico o tempo todo trazendo essa estabilidade, essa ordem que o fleumático precisa, seria muito mais fácil, né? Mas às vezes você não tem. O que você faz então? O que é a dica para os fleumáticos? Criem projetos. Né, criem projetos já delimitados lá na frente. Como é que vai ser meu projeto para 2021? O fleumático tem por obrigação fazer um projeto muito bem alinhado, não só de objetivos. Para o colérico é suficiente colocar objetivo. Bom, eu tenho que perder 5 quilos, eu tenho que ganhar 10 mil por mês, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pronto, fim. Para o fleumático não. Ele tem que colocar que ele tem que perder 5 quilos, não. Ele vai ter que colocar que no primeiro mês ele vai ter que perder 1 fazendo isso e isso, no segundo mês ele vai ter que perder tanto fazendo isso e isso, entendeu? Tem que ser uma coisa muito bem ordenada, né? Muito bem ordenada. No fazer pão, o que é mais difícil pro fleumático é o elemento oposto, né? É o elemento oposto. Então pro fleumático, o fleumático ele tem uma dificuldade de entender o fogo, a esmola, né? Entender. Não estou falando que é difícil dele dar a esmola, não é isso. Né? O fleumático ele consegue dar a esmola, mas o fleumático não sente igual o colérico. O fleumático, quando ele dá a esmola, parece que é uma coisa meio, né? Ok, sabe? O colérico não sei se vocês conseguem entender, mas para todo mundo que é colérico e dá esmola aqui, eu tenho certeza que vão entender o que eu tô falando. O colérico, quando ele dá um realzinho de esmola, ele dá 2 reais de esmola, ele fala, caramba, tô salvando o mundo, né? Ele sente o valor daquilo. O fleumático não, ele tem uma certa dificuldade mesmo de enxergar esse valor da esmola, certo? Então é necessário, inclusive, que ele se dedique a dar a esmola sempre que possível, né? A essas práticas espirituais mais difíceis que seria pro próprio fleumático. Sabia que eu era fleumático, mas de fato tu é fleumático, sem dúvida alguma. Beleza? Combinados? É o seguinte, acabei de falar aqui sobre a questão do fleumático se planejar, né, pro ano de 2021. Dia 12 de dezembro, eu vou fazer uma imersão de um dia, será o sábado o dia todo, serão 6 formações que tem por intuito, né, eu colocar todas as minhas práticas pessoais para a formação de um ano diferenciado, né? Tudo aquilo que eu fiz na minha vida para mudar a minha forma de ver, de enxergar, de fazer, né? E que isso pode servir de instrumento para alguém, certo? Entenderam ou não? Então, que dia que eu vou fazer isso? Dia 12 de dezembro. Jorge, vai ser de graça? Não, dessa vez não. Por que não vai ser de graça? Porque se eu quero ganhar dinheiro com isso? Não quero ganhar dinheiro com isso. Eu não ganho dinheiro com isso, ganho dinheiro com o que eu estou fazendo aqui agora. Estou de plantão no UTI, eu ganho dinheiro com isso, né? Mas para que eu preciso disso aqui? Né? Para que eu vou cobrar por isso? Porque eu preciso do comprometimento de quem estiver lá. Então vai ser uma quantidade pequena de pessoas. São pessoas que eu vou orientar depois, eu vou continuar orientando, vou continuar acompanhando, né? Então não vai ser uma coisa ao acaso. Beleza ou não? Vou soltar mais informações sobre isso provavelmente amanhã,
né? Eu quero que vocês, aqueles que são meus alunos, que já participaram da minha Masterclass, que estão vendo as aulas aqui, vai ser uma coisa realmente diferenciada para aqueles que já fizeram a imersão eixo, a imersão origem, né? Que foi 100%, 100% não, foi boa parte dela baseada no eixo do Dr. Ítalo Marcilli. Eu quero que vocês estejam preparados para isso. Se você quer, de fato, dar uma mudada no seu ano de 2021, fazer uma coisa, cara, 2021 precisa ser o primeiro ano de verdade da minha vida. Tem que ser um ano que eu vou falar assim, cara, tudo muda agora, tudo muda, né? Tudo muda. As decisões que eu tava travado na vida precisam ocorrer agora em 2021. A gente precisa fazer de 2021 um ano diferente, não esperar que o ano venha fazer alguma coisa diferente pra gente. Não é isso. Nós precisamos tornar um ano diferente. A gente vai falar sobre isso dia 12 de dezembro. Beleza ou não? Combinados? Espero que vocês estejam aí, tenham gostado. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta para os fleumáticos. Façam pergunta, fleumáticos. Eu sei que vocês são meio acomodadinhos, tranquilos na vida, mas façam perguntas se vocês tiverem dúvidas. E eu também já vou abrir dúvidas para os sanguíneos. Porque os sanguíneos são faladores, eles têm dúvida de tudo, eles querem falar tudo, eles querem perguntar 1 milhão de coisas. Então eu já vou abrir as dúvidas dos sanguíneos já, porque vai ser dúvida hoje, vai ser dúvida amanhã, vai ter dúvida depois de amanhã. O sanguíneo vai ficar uma semana me perguntando coisas. Beleza? Combinados? Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo.